Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Vamos então ver este relato aqui de Maledite de hoje. Olá, Anne. Deixa eu falar o título, né, do relato, que é este: Maledite, o que nunca morreu. Vamos ver do que se trata. Olá, Aninha, primeiramente quero dizer que te acompanho há anos, desde o relato da desgraça, o primeiro, né? Relato esse que marcou a minha infância / adolescência. Eu acho incrível a forma que leva a sério tudo isso. Você é demais. Muito obrigada. Bom, essa história passa de geração em geração na minha família e os nomes já estão trocados. Espero que gostem. Vamos lá, acho que é uma moça que nos conta. Parte 1. A Casa dos Ramos. A Casa dos Ramos ficava no alto do Morro do Ipê, velha como os pecados da família que a habitava. Um casarão de janelas altas e vidro fumê, erguido por mãos já esquecidas, mas cujas paredes ainda guardavam os segredos não ditos, os gritos abafados, e os olhos que insistiam em vigiar mesmo sem corpo. A família Ramos tinha nome, dinheiro e, acima de tudo, reputação. Mas a verdade é que por trás da fachada de respeito havia uma linhagem marcada pela mentira, inveja e pelo gosto amargo do que se constrói com sangue e silêncio. Dona Clarice, a matriarca, era o tipo de mulher que todos fingiam admirar, mas poucos ousavam contrariar. Vivia cercada de santos, ramos bentos e uma fé moldada à sua conveniência. Diziam que era devota de São Cipriano e de todos os orixás, conforme a necessidade do dia. Sabia as orações de cor, mas também conhecia os nomes dos que faziam trabalhos nas encruzilhadas de Vargem Fria. O neto... o nome da cidade é o fictício, né? O neto preferido dela era Lucas, um rapaz calado, de olhar pesado, como se visse coisas que os outros fingiam não estar lá. Desde pequeno, Lucas era diferente. Ele ouvia vozes, vez ou outra acordava com marcas pelo corpo, arranhões fundos como de bicho selvagem. Sonâmbulo, dizia o pai. Carrega um dom, afirmava Clarice. Mas ninguém ousava olhar de perto. Tudo começou, ou pelo menos parecia ter começado, no batizado de Manuela, a irmã caçula. Naquela manhã de agosto abafada, o sino da igreja não tocou. O padre teve um mal súbito antes da missa e a vela batismal caiu sozinha do altar. Mas Clarice insistiu. Se a fé é forte, o diabo não entra. Mas entrou. Parte 2. O sussurro dos ramos. Naquela mesma noite do batizado de Manuela, a casa pareceu respirar diferente. As paredes, antes abafadas pelo calor de agosto, tremiam com uma brisa gelada que ninguém conseguia explicar. Clarice acendeu todas as velas do oratório, aspergiu água benta nos cantos e colocou a arruda atrás da orelha. Ainda assim, Lucas não dormiu. Disse que ouviu passos no sótão. Disseram que era o vento, mas o sótão não tinha janelas. Na manhã seguinte, Lucas estava mudo, literalmente mudo. Acordou com os olhos fundos, os lábios pálidos e um silêncio apavorante. A família achou que era trauma, talvez um surto. Chamaram médicos, psicólogos, mas nada explicava. Até que Clarice chamou Djalma, um homem de fala mansa, dedos longos e olhos tão escuros que pareciam poços sem fundo. Djalma era conhecido por resolver coisas que não se explicam. Chegou com uma maleta de couro velho, cheia de ervas secas, pedras, bonecos de pano e uma vela preta sem pavio. Pediu silêncio, esvaziou a sala e ficou sozinho com Lucas por mais de 1 hora. Quando saiu, disse apenas: "Isso não é menino, isso é chamado." Clarice sabia desde o nascimento dele.
Lucas nascera com o cordão enrolado no pescoço e os olhos abertos. Veio com o véu, diziam as parteiras. Ela sempre soube que ele seria o herdeiro do fardo da família, porque todo clã amaldiçoado tem um escolhido, e Lucas foi o dela. Mas havia algo mais, algo que nem Clarice ousava dizer em voz alta. Lucas era fruto de uma traição. Parte 3. A mentira que alimenta o mal. O marido de Clarice, Osmar, morrera em 1996, envenenado por cachaça batizada, dizem. Mas Clarice sabia quem foi e o motivo. Lucas era filho de Helena, a nora que Osmar amava em segredo. Uma mulher doce por fora, mas que escondia rezas amarradas em panos vermelhos debaixo da cama. Quando Clarice descobriu, fez o que sabia fazer. Foi à encruzilhada, na segunda noite de lua minguante, e entregou uma galinha preta viva e sem os olhos. E viva e foram arrancados. Enfim. Se ela toma o que é meu, que coma o próprio veneno, disse ela. Helena adoeceu dias depois e morreu sem sangue nas veias, disseram os médicos, como se tivesse secado por dentro. Lucas, com apenas 2 anos, passou a ser criado por Clarice, mas ninguém sabia da verdade. A família toda achava que era filho do caçula de Clarice. Rafael, um sujeito fraco, sempre à sombra da mãe. E ele aceitou, pela vergonha, pela pressão, pelo medo. A mentira seguiu por anos, até o dia em que Lucas começou a escrever símbolos estranhos nas paredes do quarto, com carvão, com sangue, com terra. Ninguém sabia onde ele aprendeu aquilo, mas Djalma sabia. Ele está lembrando, disse, do que foi prometido por sangue. Parte 4. A amarração. Clarice, desesperada com o estado do neto, decidiu agir. Não podia perder o controle do que tanto sacrificou para manter. Procurou uma mulher em Itaguaçu chamada Mãe Zoraide, feiticeira de respeito, conhecida por calar espírito e abrir caminho. Pediu um trabalho forte, algo que prendesse a alma de Lucas de volta ao corpo, que o silenciasse, que apagasse a herança espiritual que ele parecia carregar. Zoraide preparou a amarração em uma noite de sexta-feira, com vela preta e vermelha, cachaça, pólvora e um pedaço de roupa de Lucas. Enterrou o feitiço no quintal da Casa dos Ramos, sob a goiabeira antiga que ninguém mais colhia. Por um tempo funcionou. Lucas voltou a falar, voltou a sorrir, mas seus olhos nunca voltaram a ser os mesmos, e de noite sussurrava nomes que não conhecia. Nomes de gente que morreu fazia gerações. Manuela, já com 10 anos, começou a ter pesadelos. Acordava chorando, dizendo que via uma mulher parada na porta do quarto, uma mulher com o rosto rasgado e vestido vermelho. Disse que ela chamava por Lucas. Disse que ela queria levá-lo para o fundo da terra onde os ossos choram. Clarice mandou queimar a goiabeira, mas já era tarde. Parte 5. A terra não esquece. Quando a goiabeira queimou, o fogo crepitava como se gritasse. Não era o som de madeira se desfazendo, era algo mais. Parecia que a árvore, ao morrer, estava cuspindo de volta tudo o que havia guardado em silêncio por anos. Na manhã seguinte, a terra onde o tronco ficava estava estufada, como se algo tivesse se mexido por dentro. Lucas acordou em estado de pânico, suava frio, tremia. Olhava para Clarice com um misto de medo e de ódio. Ela voltou, vó. A mulher do vestido rasgado, ela me chama de filho. Clarice gelou. Ela sabia quem era. Helena. A alma que ela amaldiçoou, que viu definhar sem misericórdia, agora pedia o que lhe foi tomado, seu filho. A partir daquela noite, a casa nunca mais teve paz.
portas batiam sozinhas, copos explodiam, roupas apareciam rasgadas. Manuela começou a falar em línguas que ninguém entendia. Uma vez foi encontrada de pé sobre a cama, olhos brancos, sussurrando: "A mentira te come de dentro, o sangue sabe a verdade." Chamaram padre, chamaram pastor, chamaram Djalma de novo. Ele entrou na casa e não passou da sala. Disse que o que estava ali não era mais só um espírito, era posse. Helena não queria vingança, ela queria lugar. E havia escolhido Manuela como caminho. Parte 6. A verdade é o veneno. Clarice, sem opções, decidiu contar a verdade. Reuniu todos da família numa noite abafada de outubro. Ventava lá fora, mas a casa parecia sufocar. "Lucas, você não é filho do Rafael. Você é filho da Helena e do meu marido." O silêncio cortou como faca. Rafael ficou pálido. Manuela começou a chorar. Lucas não reagiu. Apenas fechou os olhos e murmurou: "Eu sei." Clarice continuou entre lágrimas: "Eu fui até a encruzilhada, fiz o que fiz porque não podia perder tudo. Helena ameaçava o nome da família, o meu nome, mas eu errei e agora ela quer cobrar." Naquela mesma noite, Clarice sonhou com Helena. Estava na varanda da casa, sorrindo com os dentes podres. Seus olhos estavam negros como breu. "Você queimou minha carne, mas não a minha vontade. Eu só volto pelo que é meu." Quando acordou, Manuela havia desaparecido. Parte 7. O Poço dos Segredos. As buscas começaram na manhã seguinte, vasculharam o mato, a vizinhança, a estrada e nada, nenhum sinal da menina. Foi Lucas quem achou. Ele caminhou em silêncio até os fundos da casa, onde havia um poço tampado há mais de 20 anos. Sem dizer nada, começou a desenterrar a tampa. Djalma, que estava com ele, sentiu o ar pesar. Disse que nunca sentira tanta dor acumulada num só ponto. Abriram o poço. Lá dentro, no escuro, ouviram um choro fraco e intermitente. Desceram com cordas e lanternas. Manuela estava lá, ilesa, encolhida, mas em seus olhos havia outra coisa, outra presença, um brilho escuro que não era dela. Quando a puxaram, ela sussurrou no ouvido de Lucas: "Mamãe disse que você vem comigo." Parte 8. A segunda alma. Manuela não era mais a mesma. Depois do que aconteceu no poço, ela passou a andar pela casa em silêncio, os olhos fixos, quase nunca piscando. De vez em quando murmurava nomes que ninguém reconhecia, exceto Clarice. Eram nomes de mulheres que ela mesma mandara calar ao longo dos anos. Vizinhas que adoeceram do nada, primas que sumiram depois de rixas, comadres que quebraram vínculos por coisas pequenas. A família Ramos era respeitada, sim, mas era temida. E o respeito que nasce do medo carrega uma dívida. E dívidas espirituais não vencem com o tempo, vencem com colheita. Foi numa dessas noites, quando o relógio da sala parou às 3h13 da manhã, que Lucas teve o sonho mais vívido de todos. Ele estava no antigo quarto de Helena. A mãe, morta, estava sentada na cama, penteando o cabelo com os dedos ensanguentados. Ao lado dela, Manuela sorria com a cabeça encostada em seu colo. "Vem, meu filho, a mentira acabou. Teu nome é o meu. Teu sangue é o meu. Tá na hora de voltar para casa." Ele acordou gritando. Clarice entrou no quarto correndo, mas quando encostou em Lucas, ele a olhou com ódio que queimava. "Você me matou em pedaços e agora quer salvar o quê?" Não era mais Lucas quem falava, era Helena. Parte 9. O ritual invertido.
Djalma, pela primeira vez em todos os anos de trabalho espiritual, hesitou. Disse que o que havia ali agora era a fusão de almas. Lucas e Helena não estavam separados. Ela se enraizara nele como planta venenosa. Para salvar o que restava de Lucas, seria necessário desfazer tudo, inclusive os pactos antigos que Clarice havia firmado. Ela não queria, tinha medo, mas entendeu, enfim, que o que criou com as próprias mãos havia escapado do controle. Aceitou realizar o ritual, um desfazer, como Djalma chamou, mas isso exigia uma oferenda de igual valor ao que foi corrompido. Um sangue puro, um sangue inocente. Manuela não, disse Clarice chorando. Ou ela, ou todos vocês, disse Djalma sem levantar o tom. Lucas ouviu tudo e naquela madrugada, quando todos dormiram, ele foi até o quarto da irmã, mas não a matou. Se pôs de joelhos e abraçou-a e começou a rezar. Palavras que não eram suas, mas vinham de dentro, como se houvesse algo mais antigo falando por ele. Algo que desafiava o que Clarice construiu. Algo que nunca foi chamado, mas sempre esteve à espreita. E então a casa estremeceu. Parte 10. A aparição. As janelas explodiram. A cruz da sala caiu com um estouro. As velas do oratório se apagaram sozinhas, uma a uma. E no meio da sala surgiu Helena. Não um vulto, não um delírio, mas ela, corpo inteiro, de pé, com a boca costurada com arame e os pés descalços, sangrando. Eu esperei, eu vi, eu escutei vocês rirem enquanto eu apodrecia. Clarice caiu de joelhos. Me perdoa por tudo, por ele. Mas não houve perdão. Helena se aproximou, encostou a mão na testa da velha e Clarice apagou ali mesmo. Sem um grito, sem um suspiro, apenas plum, caiu como folha seca no chão. Na manhã seguinte, Clarice estava morta, mas com um leve sorriso nos lábios. E os olhos abertos, olhando para cima, como se tivesse visto o céu, ou o que há antes dele. Lucas acordou leve. Manuela não teve mais pesadelos, mas desde aquele dia a casa dos Ramos nunca mais foi habitada. Epílogo, olha que chique. O que nunca morre. Dizem que à noite, se você subir o morro do Ipê e passar em frente ao velho casarão, pode ver luzes acesas, mesmo sem energia. Alguns ouvem o som de uma mulher cantando cantigas antigas. Outros dizem que uma criança chora pelos cantos, chamando pela avó. Mas todos concordam em uma coisa. Há uma presença ali. Não é de ódio, não de vingança, mas de algo que foi negado tempo demais. A verdade. E a verdade, quando enterrada, não morre, ela espera. E quando volta, volta com fome. É isso, gente. Eu dei meu máximo, escrevi esse relato nos meus intervalos do serviço. Beijão. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, que maledite essa daqui, a vítima... Peraí, pelo que eu entendi... Uma foi Maledite também, é isso, né? Que ela fez amarração pro outro, não foi? E aí teve um filho com ele. Mas daí a Clarice, agora fiquei perdida. Né? A avó lá, velha, que fazia lá suas... Já era maleditona, né? Maleditona. Já foi lá e tratou de falar, pegou o que é meu, então agora também vai pagar. E aí já jogou um feitiço pra ela morrer seca, literalmente. E aí já virou aquela baderna, aquela coisa, aquela muvuca. É um daqui, um de lá, é um segredo aqui, é outro lá. É alma que vem cobrar, é maledite pagando, maledite... É isso, gente.
O que nunca morreu, então, é a verdade. Que nunca morre. Espera. Muito interessante, muito legal, assim, né? Legal, não teve um vucu-vucu bonito aí, hein? Gente do céu. Pessoal, deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. Se já passou por situação parecida, já teve uma maledite aí na vida, conta a sua história pra gente. Este foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.